Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, onde na nossa primeira abordagem nós fizemos aí uma revisão dos conceitos de análise vetorial, né? Falando um pouco sobre a álgebra vetorial e a definição de alguns teoremas que vão ser necessários para que a gente possa desenvolver e compreender alguns modelos teóricos e interpretar fisicamente alguns resultados, tá certo? Então, foi necessário fazermos essa primeira abordagem dessa revisão, uma revisão bem simples, como vocês puderam observar, para resgatar esses conceitos, tá bom? E esses conceitos eles vão ser bem utilizados daqui para frente, porque dentro da parte do eletromagnetismo, a gente trabalha muito com essa parte vetorial. Então, é a melhor forma de nós compreendermos os fenômenos físicos ligados ao eletromagnetismo, dando a ele uma análise vetorial, tá bom? Pois bem, pessoal, pois vamos iniciar o nosso estudo de corrente elétrica, na intensidade de corrente elétrica, que é um tema que deveria ser visto como sendo o último tópico do curso de eletricidade, mas infelizmente não foi possível ministrar esse conteúdo. Mas agora a gente inicia o curso de eletromagnetismo com a definição e o estudo de corrente elétrica e resistência. Então vamos inicialmente aqui para a gente começar o nosso estudo de corrente elétrica, vamos considerar a seguinte situação e vamos pensar um pouco sobre essa situação, né? Veja só, vamos ver a situação de que quando nós ligarmos fios metálicos às placas de um capacitor carregado, veja que temos um capacitor que tem uma certa capacitância que está carregado e a gente liga aí fios metálicos a essas placas. O que a gente pode ver? O que nós podemos imaginar como consequência física? Bem, se ele está isolado, se ele não tem contato, então se está carregado, nós temos uma placa carregada positivamente, uma outra placa carregada negativamente. Então, quando a gente vai unir esses fios metálicos a essas placas, a primeira consequência é que não vai poder mais haver equilíbrio eletrostático, porque aí eu estou ligando uma placa à outra, pois aí as extremidades do fio condutor vão estar em quê? Em potenciais diferentes, não é isso? Então, se estão em potenciais diferentes, então nós temos aí uma diferença de potencial que vai percorrer as extremidades desse fio. Então, a gente tira o estado de equilíbrio do nosso sistema. Então, em outras palavras, resumindo, o que nós vamos ter? A gente tem aqui um capacitor carregado, onde nós temos uma parte carregada negativamente, uma parte carregada positivamente. Aqui nós temos o campo elétrico devido a essas cargas e, consequentemente, quando a gente liga uma placa à outra, o que vai ocorrer? A gente vai ocorrer um fluxo de elétrons, não é isso? A gente vai ver justamente um fluxo de elétrons devido justamente à diferença de potencial entre as extremidades do fio. E essa diferença de potencial vai fazer com que esses elétrons livres que estão no fio vão entrar em movimento, fazendo aí uma definição de corrente elétrica. Então, eu estou aqui antecipando a definição de corrente elétrica para vocês, tá bom? Então, a consequência disso é justamente o surgimento de uma corrente elétrica, um fluxo de partículas carregadas, como nesse caso um fio metálico, nós temos elétrons, né? Que vão passar através do fio quando a conexão é feita. E aí, então a gente tem que essa corrente vai ser justamente o resultado do movimento dos elétrons livres, que se deslocam aí da placa negativa à placa positiva através do fio, tá certo? Então nós temos aí essa questão aí dessa definição justamente de corrente elétrica, tá bom? Então, ou seja, então a gente pode aqui fixar o nosso conceito de definição de quem venceu uma corrente elétrica, quando justamente a gente vai ver o movimento ordenado dessas cargas, né? Quando nós não temos, por exemplo, um capacitor integrado a um fio, apenas o fio dessa forma uniforme, a gente vê que o campo elétrico no interior desse fio tem que ser nulo, né? Por quê? Porque se não for nulo, vai ter justamente a influência de um campo e, consequentemente, vai ter a influência de uma força exercida nesses elétrons, resultando no movimento, né? Então,
inicialmente nós vamos, em termos iniciais, isolados, um condutor isolado, o campo elétrico é nulo. Mas a partir do momento que a gente insere, no caso aqui, a bateria, a gente vai também oferecer a mesma, a mesma condição de um capacitor. A gente vai dar aqui para ele uma diferença de potencial entre as extremidades desse fio e, consequentemente, essa diferença de potencial faz com que tenha aí um movimento de elétrons, um movimento ordenado de elétrons, tá bom? Então aqui a gente tem essa definição de que vencer a corrente como sendo justamente esse movimento ordenado. E aqui eu trago uma animação para vocês que a gente pode ver melhor, né? Onde nós temos aqui uma lâmpada que ela se acende a partir do momento que eu insiro uma bateria nesse circuito. Vamos ter um fluxo de elétrons, um movimento ordenado de elétrons devido a esse condutor. E a partir do momento que eu retiro, deixo de fornecer essa diferença de potencial, a nossa lâmpada acaba apagando, né? E aqui o ciclo se repete novamente. Então, essa figura é apenas para ilustrar o conceito de corrente elétrica, né? Com esse movimento. Então, consequentemente, vocês podem ter visto que nós temos aí a corrente elétrica, o movimento da corrente elétrica, nós temos os elétrons que vão sair da parte positiva até da parte negativa para a parte positiva, e consequentemente a gente vai ter aí o inverso desse caminho como sendo o sentido da corrente elétrica. Então, esse conceito, muita gente pode perguntar, mas o que levou a definir esse conceito da direção da corrente elétrica em relação ao movimento desses elétrons? Isso aí é tudo por questões de razões históricas, tá? Então, por razões históricas, convencionou-se definir o sentido da corrente elétrica para aquele que corresponderia ao deslocamento de cargas positiva, que seria aí no caso oposto ao sentido do movimento dos elétrons. Como nós observamos anteriormente aqui na nossa figura, veja aqui que nós estabelecemos que esse vai ser o movimento natural dos elétrons no nosso circuito, devido aqui ao campo elétrico, né? Então, esses elétrons vão percorrer esse circuito nesse sentido, e a gente define a intensidade de corrente elétrica como sendo sentido contrário ao movimento dos elétrons. Por quê? Porque antigamente pensava-se que essa questão de corrente elétrica se devia ao fluxo de portadores de carga positiva, que a gente vê que em condutores a gente tem apenas elétrons livres, não temos partículas carregadas positivamente, né? Então, convencionou-se esse sentido da corrente como sendo o sentido dos portadores de carga positiva, que depois de muito tempo, muito estudo, a gente vê que na verdade são os elétrons que fazem a corrente elétrica. Esse movimento dos elétrons que dá origem, se dá justamente ao sentido contrário ao que convencionou-se de sentido da corrente, tá bom? Isso então apenas por razões históricas, a gente vai ter que o sentido da corrente em um circuito vai ser contrário ao movimento do elétron, vai ser oposto ao sentido do movimento dos elétrons. Então, a gente pode definir a intensidade da corrente elétrica, que nós vamos convencionar a intensidade de corrente pela letra I, né? Que vai passar através de uma seção transversal ou uma seção de um fio condutor qualquer. Ela vai ser definida como sendo a quantidade de carga elétrica que atravessa essa área de seção transversal por unidade de tempo. Então, nós vamos definir corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, como sendo a taxa de carga por unidade de tempo que atravessa uma dada seção transversal de um fio condutor, tá certo? Então, isso é a nossa definição de intensidade de corrente elétrica, onde no nosso sistema internacional de unidades, a unidade para a corrente elétrica vai ser o ampere, que vai ser aí também representado pela letra A, tá certo? A gente vai ter aí a notação como sendo a letra A, o símbolo vai ser a letra A como sendo de corrente elétrica ampere. Então, numa corrente elétrica de 1 ampere, a seção do fio que vai ser atravessada a cada segundo por um coulomb de carga vai equivaler aí a uma quantidade aproximada de 6,2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, quando a gente estabelece um coulomb por segundo, ou seja, a taxa de carga
elétrica por unidade de tempo, definido como sendo 1 ampere, que vai passar a cada segundo, então essa carga por unidade de carga elementar, isso vai me dar aproximadamente uma quantidade de 6,2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E isso vai me definir como sendo uma corrente de 1 ampere, tá certo? Apenas para a gente ter uma noção dessas quantidades físicas relacionadas à intensidade de corrente. Então, a gente pode fazer uma descrição geométrica e começar também a ter uma definição de outras propriedades físicas, tá certo? Então, se nós olharmos aqui para a nossa figura, vamos pegar aquele fio, vamos supor aquele fio inicial que nós tínhamos um capacitor ou então uma bateria, ambos vão dar uma diferença de potencial nas extremidades do fio, vão fazer um fluxo de elétrons. Vamos pegar uma seção dele, vamos cortar e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, dentro no interior desse fio, devido à diferença de potencial nas extremidades desse fio, nós vamos ter um fluxo de elétrons, onde esses elétrons estão se movimentando aqui da esquerda para a direita na figura, tá certo? Historicamente, o sentido da corrente vai ser contrário ao sentido dos elétrons, e nós vamos atribuir a esses elétrons uma dada velocidade. Então, eles estão percorrendo esse fio condutor a uma dada velocidade, onde eu vou definir uma outra grandeza, que eu vou chamar de J. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é essa grandeza J. E aqui vamos tomar um comprimento L desse fio, tá certo? Se nós considerarmos um fluxo organizado desses elétrons, ou seja, vamos considerar aqui que a corrente elétrica vai ser constante, ou seja, a taxa de carga por unidade de tempo vai ser constante, então eu posso definir que a minha corrente elétrica vai ser a carga total por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de carga por unidade de tempo. Então, se estabelece 1 segundo ou 10 minutos, a taxa de carga por unidade de tempo sempre vai ser a mesma. Então, definindo aqui a intensidade da corrente elétrica para esse exemplo, a gente pode também verificar o seguinte, que quando nós estabelecermos a intensidade de corrente elétrica como sendo a taxa de variação de carga por unidade de tempo, a gente pode obter que a taxa de carga para esse fluxo de elétrons vai ser dado pela intensidade de corrente vezes dt, né? Que é o infinitésimo de tempo. Fazendo a integração dessas duas partes, eu vou encontrar que a carga por unidade de tempo que atravessa uma dada seção transversal vai ser a integral de 0 a t da intensidade da corrente vezes dt, né? Onde a intensidade aqui pode ser constante ou variável dependendo da circunstância. Onde nós estabelecemos que a carga Q0 vai ser nada mais do que a carga no seu tempo t igual a zero. Então, para fixar os conceitos apresentados até agora em relação à carga elétrica, a gente definiu que a intensidade da corrente elétrica vai ser a taxa de carga por unidade de tempo e podemos obter justamente a carga como sendo a integral de um certo tempo t, um tempo t mais ΔT, ou um tempo t0 até um tempo t, da nossa intensidade de corrente elétrica dt, tá certo? E a gente viu também que, como nós estamos tratando aqui de uma corrente estacionária, ou seja, uma corrente que não muda a sua taxa com o tempo, independentemente da seção transversal que você esteja fazendo para estudar a corrente elétrica, ela vai ser a mesma para todas essas situações, tá bom? Então, até aqui a gente definiu, primeiro, nós compreendemos o que vem ser a corrente elétrica e definimos o que vem ser a intensidade de corrente elétrica, tá certo? Pois bem, então vamos aqui prosseguir com os conceitos relacionados à corrente elétrica, né? Então, primeiramente, vamos considerar aqui uma seção transversal, uma seção oblíqua de uma seção qualquer. Vamos considerar essa seção oblíqua, onde eu tenho aqui meu elemento de área, temos nosso versor normal a essa superfície e temos justamente esse vetor J. Esse vetor J é o que nós vamos definir como densidade de corrente elétrica, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre o que vem ser essa densidade de corrente elétrica. Então,
Quando nós temos um fluxo de partículas, como nós temos um volume de partículas, a gente trabalha em termos de conceito de um vetor densidade que vai dar as mesmas características para a corrente elétrica. A gente pode extrair essas mesmas características para a corrente elétrica a partir do vetor de densidade. Então, vamos considerar esse elemento de área, ds, né, cujo vetor normal vai ser esse n chapéu, que vai definir justamente a orientação dessa superfície, e vamos definir aqui e compreender que o meu infinitésimo de corrente que atravessa esse infinitésimo de seção transversal pode ser considerado como sendo o fluxo do vetor J, que é o meu vetor densidade, por meio da minha superfície ds. Então, eu posso definir que meu infinitésimo de corrente dI vai ser o produto interno da minha densidade de corrente J interno ds, que vai ser justamente o nosso vetor de área. Em termos do vetor normal, eu posso então reescrever isso da seguinte forma, que meu infinitésimo de corrente dI vai ser justamente J interno versor N, que é o versor normal à superfície ds, e ds vai ser meu elemento de área. Fazendo com essas definições, a gente tem algumas observações, algumas consequências disso. A primeira delas é que o nosso vetor de densidade de corrente ele vai ter a direção e o sentido que corresponderiam ao movimento das cargas positivas. Ou seja, neste caso, o nosso vetor de densidade de corrente ele está apontado justamente para o sentido da corrente elétrica. Tá certo? Então, ele vai ser contrário ao movimento dos elétrons. Então, é a primeira observação que a gente tem que fazer em relação à nossa equação passada. Tá certo? É justamente isso. E a gente pode aqui lembrar da nossa figura anterior. É só lembrar dessa nossa figura. Quando nós definimos o fluxo de corrente elétrica como sendo da esquerda para a direita, a gente viu que, historicamente, nós temos um sentido da corrente contrário a esse fluxo, e nós definimos nosso vetor J na mesma direção e sentido da intensidade da corrente. Não é isso? Então, basta lembrarmos. Então, essa é a primeira consequência da definição. Uma segunda observação que nós devemos fazer em relação ao vetor densidade corrente é que a gente vai chamá-lo de densidade corrente. Então, eu antecipei o que vem ser essa grandeza física a vocês. Tá certo? Então, com isso, sabendo o que ele significa fisicamente, qual o seu significado físico e a sua nomenclatura, a gente pode partir, então, a partir do que nós já encontramos, da definição do nosso elemento de corrente igual ao produto interno do nosso vetor de densidade de corrente interno ao versor normal e o elemento de área ds, a gente pode fazer uma integração de ambos os lados e definir a intensidade de corrente elétrica como sendo a integral do produto interno do vetor densidade de corrente vezes interno ao versor normal a uma dada superfície, tá certo? Sendo essa uma superfície oblíqua ou transversal, não importa. A nossa definição vetorial, ela nos traz como é que eu posso dizer, esse alívio ou não preocupação em saber se a seção transversal, se a seção em que essas partículas estão atravessando vai ser uma seção transversal, uma seção oblíqua, não importa, tá certo? Então, por isso que o uso da notação vetorial para o estudo dos fenômenos físicos é a forma mais adequada. Pois bem, então se nós temos o nosso versor normal à superfície paralelo ao nosso vetor de densidade de corrente, nesse caso aqui, traduzindo, a nossa seção vai ser transversal, a gente vai ter que o nosso elemento de corrente, dI, vai ser igual a JDS, né? J interno ds. Consequentemente, como nós temos o nosso versor normal à superfície, o produto interno vai ser apenas o produto do módulo de J com o nosso elemento de área ds. Consequentemente, ao integrarmos isso, a gente encontra o resultado de I igual a JDS e, consequentemente, tudo isso vai depender da área da seção transversal que nós estamos estudando. Então, neste caso, a nossa densidade de corrente nada mais será do que a intensidade da corrente elétrica dividido pela área
do fluxo desses elétrons, tá certo? Então aqui a gente define em termos não vetorial, mas em termos absolutos, do que vem ser a densidade de corrente. Nada mais do que a razão entre a intensidade da corrente com a área da seção transversal. Pois bem, veja que até agora nós trabalhamos e apenas observamos os conceitos de corrente elétrica atribuídos a portadores de cargas elétricas como sendo elétrons, porque nós partimos do exemplo de um fio condutor, né, que tem os elétrons livres nas suas bandas de valência. No entanto, a gente pode ter aqui outros tipos de portadores de corrente, né? Então, no metal, a gente encontra que os elétrons vão ser os portadores de carga, então, consequentemente, são eles que vão ser atribuídos à corrente. No entanto, a gente também pode observar que em tubos de descarga gasosa, nesse caso, nessas lâmpadas fluorescentes, que agora aos poucos estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, nessas lâmpadas fluorescentes nós temos um gás ionizado no interior dessas lâmpadas. Então, neste caso, os portadores eles vão ser tanto os elétrons como os íons positivos do gás que está no interior dessas lâmpadas, tá certo? Eles vão ser os portadores de carga. E também em um eletrólito, onde nós temos uma solução aquosa de cloreto de ácido clorídrico, no caso podemos dizer, em água a gente vai ter aqui uma solução de íons positivos e íons negativos, ou seja, os íons positivos atribuídos ao hidrogênio e negativos ao cloro. Então, a gente vai encontrar nessa situação diferentes portadores de carga elétrica que vão ser atribuídos a um fluxo de corrente, tá certo? Então, apenas para elucidar para vocês que não apenas elétrons são os portadores de carga que podem dar aí origem a uma corrente elétrica. Pois bem, então considerando que todos esses portadores eles sejam do mesmo tipo e se desloquem a uma mesma velocidade, vamos partir do pressuposto que eles são todos do mesmo tipo, vamos trabalhar tudo como sendo elétrons, a priori, né? Porque vocês viram que como portador podemos ter íons de hidrogênio, íons de cloro, íons de gás, então podemos ter diferentes características para esses portadores. Mas vamos, a partir do momento daqui em diante, trabalhar apenas que todos eles tenham a mesma característica. Vamos supor que todos eles sejam do mesmo tipo, especificamente sejam elétrons, vamos supor assim, e que vão se deslocar a uma mesma velocidade. Com isso, para um certo comprimento L de um fio condutor, por exemplo, a gente vai ter esse fluxo de elétrons a uma dada velocidade, onde nós temos aqui um elemento de área e, consequentemente, temos o vetor normal a essa superfície, definindo aqui o nosso vetor densidade de corrente e aqui o sentido da corrente elétrica. A gente vai ter que, então, que a velocidade dessas partículas vão ser dada justamente pela taxa de espaço por tempo, usando aqui a definição mecânica newtoniana, né? Neste caso, a variação do espaço vai ser dado pelo produto, vai ser dado em termos do vetor velocidade na escala de tempo. Então, consequentemente, a carga total dessas partículas que vão atravessar uma dada área ds, um dado elemento de área ds, em um dado intervalo de tempo dt, ele vai ser igual ao quê? Se nós vamos trabalhar com fluxo de partículas que estão atravessando uma área em uma dada escala de tempo, a gente pode introduzir então o conceito de volume, que vai ser justamente dado por dl ds, ou seja, atribuindo justamente ao comprimento total ou comprimento infinitesimal multiplicado pela área infinitesimal deste nosso fio, que me dá justamente, que nos fornece um dado volume de carga. Com isso, o produto interno entre o nosso vetor de deslocamento e o nosso vetor de superfície, isso aqui vai ser dado por dl, como nós vimos anteriormente, vai ser v, a velocidade em termos vetoriais vezes dt, e o nosso elemento de superfície vai ser o vetor n, normal à superfície, ds. Consequentemente, a gente pode, então,
fazer o produto interno dessas duas grandezas físicas e definir o nosso infinitésimo de volume como sendo o nosso vetor velocidade dessas partículas, partindo do pressuposto que todas elas estão com a mesma velocidade, no intervalo de tempo onde nós temos o vetor n ds, tá certo? Então, se nós estamos tratando em um dado volume de carga, né, onde você percorre um certo comprimento dl, então a gente pode estipular uma densidade de volume, né? Então, se nós considerarmos ρ como sendo a densidade volumétrica de carga associado a esses portadores, então para um dado volume dV, eu vou ter que a nossa carga dQ vai ser igual a ρ dV. Isso aqui me define a carga total para o meu infinitésimo de volume dV. Tá bom? Aqui nós estamos tratando tudo em termos de quantidades infinitesimais. Então, com essa definição, nós temos que dQ sobre ρ, que vai me dar justamente o volume, infinitesimal dV, onde nós já vimos que o nosso infinitésimo de volume dV vai ser dado justamente pelo nosso vetor v dt n chapéu ds, que nós calculamos anteriormente. Então, consequentemente, a nossa carga total vai ser igual a ρ v vetorial dt n chapéu ds. Consequentemente, se nós dividirmos ambos os lados por dt, eu vou ter que dq sobre dt é igual a ρ vezes o vetor velocidade vezes interna ao vetor normal à nossa superfície ds, onde nós já vimos que a taxa de carga por unidade de tempo vai nos definir justamente a nossa corrente elétrica. Então, eu posso associar que a corrente elétrica, o infinitésimo de corrente, vai ser igual a ρ com o produto interno de V com N chapéu ds. Consequentemente, a gente já viu que isso aqui vai ser dado igual ao vetor J vezes N ds, onde nós definimos lá atrás que o nosso infinitésimo de corrente também pode ser escrito como sendo o produto interno entre o nosso vetor de densidade de corrente com o versor normal à nossa superfície. Então, a gente encontra esse resultado que a nossa densidade de superfície também pode ser escrito como sendo um termo proporcional à velocidade desses portadores de carga. Veja que aqui eu tenho a nossa constante de proporcionalidade vai ser dada justamente pela densidade de portadores de carga por unidade de volume, tá certo? Então vejam só, a gente chega aí a uma relação entre densidade de corrente elétrica com a velocidade desses portadores de carga elétrica, tá bom? Então, obviamente, se a carga desses portadores que tem carga elétrica é Q, e se nós definirmos que a densidade de portadores, que é justamente a quantidade de portadores por unidade de volume, vamos chamar de N, apenas que essa nossa densidade é N, a gente vai encontrar que ρ vai ser igual a N vezes Q, e consequentemente o nosso vetor de densidade de corrente vai ser igual a N vezes Q vezes o vetor velocidade, onde esse N vai nos fazer o papel de número de portadores por unidade de volume e Q vai ser a carga de cada um desses portadores, ou seja, a carga de um portador. Então, a carga de um multiplicado pela quantidade vai me dar justamente a densidade de carga. Pois bem, pessoal, com isso a gente vê que fazemos aí uma outra relação entre o nosso vetor de densidade de corrente com a velocidade dos portadores de carga. Então a gente pode agora nós podemos generalizar aquela expressão que nós encontramos anteriormente para o vetor densidade de corrente. Então, generalizando essa expressão, ou seja, a gente chegou naquela expressão com a seguinte hipótese: nós tratamos todos os portadores de carga elétrica como sendo portadores do mesmo tipo e que eles, obviamente, estariam uma mesma velocidade, ou seja, estariam se transladando a uma mesma velocidade. No entanto, a gente sabe que dentro de um fio condutor vai existir aí diferentes grupos de portadores de carga se movendo com diferentes velocidades. Então, a gente pode redefinir o nosso vetor de densidade de corrente como sendo esse somatório desses grupos de portadores, que estão se movendo a uma dada velocidade e com eles estão associados
a uma dada carga total. Então, vou chamar de NI como sendo o número de portadores de carga que possui uma certa carga QI que estão a uma dada velocidade VI. Então, a minha densidade nada mais é do que uma soma vetorial desses grupos de portadores de carga. Aqui a gente pode usar o princípio da superposição para todos esses conjuntos de portadores, de grupos de portadores de carga elétrica. Pois bem, então, continuando, se nós considerarmos aí que em um dado fio condutor, por exemplo, temos aí um único tipo de portador de carga, que tem a carga menos E, que é a carga elementar, a gente chega facilmente à relação que a densidade do vetor de corrente vai ser igual a N vezes E, onde nós temos aqui uma média dessas velocidades, onde isso daqui vai ser interpretado como sendo o valor médio das velocidades adquiridas pelos elétrons devido à ação de um campo elétrico. E, consequentemente, esse resultado é um resultado direto, onde nós obtemos a lei de Ohm, a partir desse conceito, onde a gente vê que esse valor médio vai ser proporcional à ação desse campo elétrico sobre esses elétrons, tá certo? Então, essa é uma definição bem interessante em relação ao nosso vetor densidade de carga elétrica. Beleza, então a gente também pode chegar ao mesmo resultado por uma outra abordagem, né? Se nós considerarmos novamente aqui o nosso fluxo de elétrons, nosso fluxo de elétrons para um comprimento de fio L qualquer, a gente vai encontrar esses elétrons a uma dada velocidade que vamos chamar agora uma velocidade V de D, que nós vamos definir daqui a pouco como sendo uma velocidade de deriva. Consequentemente, nós temos um campo elétrico devido a essas partículas, a intensidade da corrente, o sentido com o seu vetor densidade. Então, com isso, nós temos que a gente já sabe que a corrente elétrica vai ser dada pela taxa de carga por unidade de tempo e, consequentemente, a gente define a nossa densidade de corrente como sendo a corrente dividida pela área. Então, quando nós temos que um condutor não vai estar sendo percorrido por uma corrente elétrica, esses elétrons que ficam no interior desse condutor vão estar com um movimento aleatório, né? Mas quando nós temos uma corrente, eles tendem a derivar a um dado sentido oposto ao campo elétrico. Consequentemente, essa velocidade vai ser espaço sobre o tempo, aplicando aqui a mecânica newtoniana, e, consequentemente, para um dado tempo t, a gente pode encontrar que a velocidade vai ser igual ao comprimento dividido por L, que é o comprimento da distância percorrida, né? Se nós tomarmos aí a consideração de um fluxo constante desses portadores de carga, a gente já viu que a intensidade da corrente elétrica vai ser carga sobre o tempo. Consequentemente, a gente vai chegar ao seguinte resultado, que a densidade de carga vai ser justamente a intensidade de corrente dividido pela nossa área, que é atravessado por esses portadores. Consequentemente, a área vai ser dada, a intensidade, na verdade, vai ser dada em termos de carga sobre tempo, porque se nós tomarmos uma corrente elétrica estacionária, a gente vai chegar nessa expressão. Como nós podemos definir que a nossa carga total como sendo menos a carga elementar vezes a quantidade de portadores de carga por volume, onde a gente define o volume como sendo o produto da área da seção de área transversal vezes o comprimento, que vai dar o volume total, e N como sendo o número de elétrons nesse volume. Então, a gente chega aqui, substituindo esses valores na nossa expressão, a gente vê que a nossa densidade de carga, nossa densidade de corrente, vai ser igual a menos a carga elementar vezes N vezes A vezes L dividido por A vezes T. Consequentemente, eliminando aqui a área dessa seção, vai me dar apenas espaço sobre tempo. E espaço sobre tempo nada mais é do que a velocidade de deriva que a gente definiu anteriormente. Então, a gente chega ao mesmo resultado, que o nosso vetor de densidade de corrente vai ser igual a menos a carga elementar vezes n vezes o nosso vetor velocidade de deriva. Alguns livros trazem a nomenclatura para essa velocidade dessas partículas, desses grupos de portadores no interior de um condutor, como sendo velocidade de deriva.
outros apenas velocidade desses grupos de portadores, tá bom? Alguns livros trazem essa nomenclatura, tá certo? Então, para a gente fixar o nosso conceito em relação justamente a essa parte, a gente definiu que a nossa intensidade corrente pode ser dada em termos da integral do produto interno do nosso vetor de intensidade de corrente, vezes o nosso elemento de área dA, né? Consequentemente, essa definição, onde podemos chegar a essa definição para a nossa densidade de corrente em termos de corrente sobre área, e, consequentemente, a gente definiu a velocidade de deriva como sendo justamente em termos da nossa densidade dividido pelo número de partículas que estão carregadas no interior de um fio condutor, tá certo? Aqui a gente vê que falta um sinal negativo, né? Mas aqui tem que ter um sinal negativo, mesmo porque se nós pegarmos o sistema de referência, a gente vê que o vetor de densidade de corrente ele vai estar contrário ao nosso sentido da velocidade de deriva. Então, consequentemente, tem que ter um sinal negativo aí, tá bom? Pois tá ótimo, pessoal. Pois então a gente fica nesse primeiro instante aqui com intensidade e densidade de corrente e nos próximos vídeos a gente dá continuidade ao capítulo, tá bom? Então até mais, pessoal.